E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá pro Caiu no Enem? Então, assim, pessoal, essa questão aí do Enem é bem fácil, mas lembre que o Enem tem essas questões. Então, assim, o Enem você tem que acertar as questões mais fáceis. Você acerta as questões mais fáceis. Porque se você errar as mais fáceis e acertar as mais difíceis, seu ponto é menor. Porque ele tem aquele negócio lá que ele quer identificar se você está chutando. Então é importante, as questões mais fáceis são as mais importantes para acertar no Enem. Certo? Então vamos lá. Ó, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Então, ó, o que eu já falei aqui na aula inteira, os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Então, eles são os principais responsáveis, o elétron tem nada. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção, né? O gráfico mostra a quantidade de nêutrons em função da quantidade de prótons, então, nêutrons N em função da quantidade de prótons Z, para os núcleos estáveis conhecidos. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, tem um gráfico, né? O gráfico, eu detesto gráfico. Não, o gráfico é para facilitar a vida das pessoas, não é para complicá-la. Ela coloca toda a informação que daria, sei lá, umas 10 páginas, numa página só, e você consegue visualizar. Então, o que você consegue visualizar aqui, ó? Você consegue visualizar que aqui bem próximo, aqui nos números atômicos mais próximos, menores aqui, parece que tem uma relação quase de 1 para 1, né? De número de prótons e nêutrons. Mas assim, você vê aqui, ó. Números de nêutrons e aqui números de prótons, certo? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, ó, e os núcleos estáveis é os pontinhos aqui, ó, são os núcleos estáveis, tá vendo? Bacana, vamos lá. Aí ele vai fazer a pergunta para você, vamos lá, ele vai falar de um elemento químico, ó. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos. Ele ainda dá dica para você, átomos que só se diferenciam pelo número de nêutrons, mas ele não fala para você que os isótopos têm o mesmo número de prótons, mas você tem que saber isso. De acordo com o gráfico, o isótopo estável do antimônio possui, aí as perguntas, alternativa A, entre 12 e 24 nêutrons, a menos que o número de prótons. Alternativa B, exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons. Alternativa C, entre 0 e 12 nêutrons, a mais que o número de prótons. Alternativa D, entre 12 e 24 nêutrons, a mais que o número de prótons. E E, entre o 0 e 12 nêutrons, a menos que o número de prótons. Bacana. Então, ó, para começar, o aluno não ia conseguir resolver esse exercício, que era facílimo, se não soubesse que os isótopos significam o quê? Que tem o mesmo número de próton. Então aqui ele não fala para você, mas você tinha que saber isso, que é o mesmo número de prótons. Então você ia lá, vamos lá, você ia para o gráfico lá. Então você ia saber que no caso ele falou que ele possui quantos prótons? 50 prótons. Então 50 prótons. Então você ia aqui, ó, 50. Ó. Vamos aqui, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vamos aqui, ó. 50 prótons. Você ia subir. Ia subindo aqui, ó, ia subindo aqui, até encontrar o primeiro núcleo estável. Então, você ia encontrar o primeiro núcleo estável aqui, ó, certo? Ia dar mais ou menos, ó, se você olhasse aqui, ó, ia dar aproximadamente 62. Opa! Fugiu aqui, ó, 62. Aproximadamente 62. E ia ter mais outros, ó. Uns pontinhos aqui, vários pontinhos aqui. O último ia estar mais ou menos aqui, ó. O último ia estar mais ou menos aqui, ó. Certo? Ia estar mais ou menos aqui. Certo? Então ia dar aqui. Opa, não foge não. Ia estar mais ou menos aqui. Certo? Então você ia de 62 mais ou menos a, sei lá, 74, alguma coisa assim. Então assim, aí você ia ver que, então você tem 50 prótons, no primeiro, só no primeiro já dá para ver, 50 prótons para 62 nêutrons. 62 nêutrons. Então você percebe que o nêutron tem 12 nêutrons a mais. Então tem 12 nêutrons a mais. Será que a gente já consegue achar a resposta com esses 12 nêutrons a mais? Porque é 50, vamos lá, vamos ver se a gente já consegue. Ó, vamos lá. Ó. 12 e 24. Opa, acho que eu consegui, ó. A mais do que o próton. Só pode ser esse, ó. Entre a menos não pode ser. Exatamente também não, porque não está também naquela reta lá que dá um número igual, né? Entre 0 e 12 não, que o primeiro não é 0. E entre 12 e 24. Viu que o outro lá deu mais ou menos 74? Então 74 já dava o outro lá mais 24
74 eram nêutrons, ó, entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Entre 0 e 12 também estava fora, então a alternativa certa seria a alternativa o quê? A resposta seria a alternativa D. Viu que questão fácil? Viu que negócio simples? E você tem que acertar as mais fáceis no Enem, porque é fundamental para você ir bem no Enem acertar as mais fáceis e depois as mais difíceis.